Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Queridos, por favor, coloquem-se de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos trilhando um caminho aqui no culto da juventude, no Legacy, falando das obras da carne. Nós tivemos, se eu não me engano, foram 2 cultos só sobre as obras da carne, que Paulo fala no livro de Gálatas. Mas por que eu tratei sobre isso? Porque eu tinha que vir tratar aqui agora do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito eu também vou demorar uns 2 ou 3 cultos para tratar sobre ele. Porque primeiro eu queria que a gente conversasse sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Onde ele vive? O que ele faz? A gente sabe que o Espírito Santo habita em nós. O que ele faz em nós? O que ele comunica a gente? Qual que é a função de sermos, qual que é o benefício de sermos habitados pelo Espírito Santo? E eu queria ler para vocês aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu vou começar no verso 1. Atos 2, verso 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Por quê? Porque Jesus havia aparecido aos apóstolos e falado assim: fica onde estão, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito de Deus vai ser derramado sobre vocês. Havia uma promessa de Jesus, havia uma promessa das Escrituras, que um dia o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E eles estavam lá, esperando esse derramar do Espírito. Verso 2: e de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita: todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem ouvia falar na sua própria língua. Então tinha gente de vários povos diferentes ali em Jerusalém. E enquanto os apóstolos falavam ali, cheios da unção, cheios do poder, cada um deles e todos eles entendiam a mesma mensagem que estava sendo pregada. Cada um na sua língua. Isso é uma ação do Espírito Santo, o poder de Deus. E todos, verso 7, e todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e o Ponto e Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvindo falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isso? Verso 13: e outros zombando diziam: estes homens estão cheios de vinho. Então sempre que há um mover de Deus, sempre que há um mover do Espírito Santo, aparece aquele que quer queimar o negócio, aparece aquele que quer desacreditar o negócio, aparece aquele que quer te julgar para baixo, aparece aquele que quer falar: olha, não é bem assim. Aparece aquele que quer chegar e falar: olha, se eu fosse você, eu não ficava acreditando muito nisso não é bem assim. Então começaram a aparecer aqueles: esses caras estão bêbados, está tudo chapado, por isso está falando assim, cada um falando uma língua, porque tudo aqui é Galileu, eles falam a mesma coisa, mas tá, eles não estão bem, tá, tem alguma coisa errada. Mas aí, eu vou deixar vocês sentarem, para eu continuar, podem sentar, fica à vontade. Mas aí aparece o Pedrão, aquele, a ancoreia do cara,
Parece o Pedrão para falar assim, não, pera aí que eu tenho que explicar aqui o que está acontecendo, porque senão esse povo não vai entender. O povo vai achar que é loucura, vai achar que está bêbado, vai achar que está doidão, vai achar que pirou, e a coisa, a situação, o mover vai cair em descrédito. E aí lá no verso 14, Pedro vai começar a falar. A gente fica velho quando tem pouca luz, dificulta a leitura, mas eu estou conseguindo ainda. Amém. Verso 14, mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Pedro precisava explicar, a mesma coisa, chega alguém aqui, um visitante, aí vem num culto que está rolando um charamaná e um churicanta, e o povo falando em língua, o cara fica assim, o que está pegando? O que está rolando aqui agora? Se não tiver aquele que interpreta, aquele que explica, aquele que olha, isso é um mover de Deus, isso é o Espírito Santo, não fica assustado não, é Deus se movendo aqui no nosso meio. A pessoa é perigoso nem voltar, é perigoso, eu não entendi, não sei o que está pegando, lugar esquisito, o povo fala umas línguas que eu não estou entendendo, por que eu vou lá? Né? Então agora Pedro está vindo aqui trazer uma clareza, trazer uma luz, né, nessa situação. Acende a luz do meio, por favor, também, obrigado. E aí ele continua e fala assim: porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Ou seja, que tipo assim, está bêbado cedo já, né? Mas isto, verso 16, é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, olha isso aqui é para mim e para você, e acontecerá que todo aquele que me invocar, repita, todo aquele que me invocar será salvo. Em algumas traduções, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Quem crê nessa verdade? Glória a Deus, glória a Deus, que bom que vocês creem nisso. Breno, para que você leu isso aí? Porque para a gente entender o fruto do Espírito, a gente tem que entender o Espírito, dentro da nossa vã filosofia e sabedoria, que é extremamente pequena, mas que nos é revelada a cada dia por meio da palavra, por meio de uma pregação. O Senhor se revela um pouco mais a nós. Então esse, gente, foi o primeiro sermão da era cristã, foi Pedro. Pedro chegou e falou, olha, eu tenho que explicar o que está acontecendo, eu tenho que explicar o que é o Espírito Santo. E por que Pedro tinha que explicar? Porque o relacionamento com o Espírito Santo no Velho Testamento era diferente. O Espírito Santo, ele se manifestava sobre alguns, não era qualquer um que recebia a manifestação do Espírito Santo, eram pessoas escolhidas, pessoas específicas, com processos e projetos específicos. Não era como hoje. Antes as pessoas eram ali capacitadas, é como se fosse de fora para dentro. O Espírito Santo pairava e a pessoa ali com aquele poder do Espírito Santo derramando sobre ela, ela profetizava, ela guerreava, ela louvava, ela orava, ela clamava, ela vencia batalhas. Sobre
E vocês vão entender onde que eu quero chegar falando que ele estava sobre. Era um relacionamento diferente. Tanto que Davi, quando ele adultera, quando ele pega lá a mulher do amigo dele, Betseba, ainda manda matar o cara. Treta. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha uma consciência. Quando o profeta fala com ele, olha, você fez isso, é você o cara que está pegando a ovelhinha do outro. Ele fala assim, Deus, não retire de mim o seu espírito. Ele tinha essa consciência que o espírito estava sobre ele, guiando a vida dele. E ele tinha consciência que o pecado afastava o espírito e que não tinha o que fazer senão arrepender. Então Davi fala, Deus, Pai, não retire de mim o seu espírito, porque ele sabia que sem o espírito, sem o poder do espírito, sem o mover do espírito, ele não podia fazer nada. Ele era só mais um homem, como eu e você, sem o espírito. Contudo, havia sido profetizado que um dia esse espírito não seria mais um espírito restrito a alguns, usado só em momentos específicos. Ele seria derramado sobre toda a carne. Quando a Bíblia fala toda a carne, ela está falando de velho, de novo, de criança, de jovem adulto, de preto, de branco, de amarelo, de pobre, de rico, de milionário. Ele está falando de todo mundo, de homem, de mulher, de doente, saudável, pobre, rico, livre, preso. Não há restrição. A única restrição para o derramar do Espírito é a sua vontade de não querer receber o Espírito. Não há restrição à ação do Espírito. Por que, Breno? Por que antes era em cima, pairava e hoje é diferente? Porque também estava escrito que existia uma aliança conhecida antes da fundação do mundo. Antes de tudo que nós conhecemos hoje, e é bem pouco, ser criado, bem pouco que conhecemos, não que foi criado. Antes de tudo isso, para que tudo isso fosse possível, houve uma aliança. Conosco? Não. Nós chamamos Deus, Deus é um rótulo. Deus é um rótulo. Nós chamamos Deus três pessoas. Um que é o Pai, um que é o Filho, e o outro que é o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas que são tão intimamente conectadas que tem vezes que você olha e você só vê um. Quando você ora, às vezes você ora falando só em um, mas você está orando para os três. E nessa aliança, um dos três falou assim, olha, já que não dá para habitar aquele corpo com pecado, já que não dá para habitar aquele corpo com pecado, eu vou me sacrificar, para que eles possam ser habitados por nós, e assim seja possível cumprir o propósito que eu tenho para cada um deles. E assim foi. E a palavra fala que o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, porque ele fez uma aliança ali na Trindade. Ele se dispôs a morrer a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida dele. E como viver a vida dele, Breno? Por meio do derramar do Espírito Santo dentro de nós. Aí está a diferença. No Velho Testamento, a época da lei, como ninguém conseguia cumprir a lei, o Espírito Santo não tinha como entrar, sempre tinha pecado, e ainda não existia a manifestação daquela aliança. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, então a aliança era conhecida, mas ainda não manifesta. Só que hoje nós desfrutamos de uma
um salto existencial. Um salto existencial na humanidade. Qual foi esse, Breno? Foi a possibilidade de, por meio de Jesus, Deus habitar em mim e em você. Vocês entendem isso? Por meio de Jesus, Deus passou a habitar em nós. Entende a diferença de potencialização que é isso? E você fez um trem errado, ele foi. E dentro, você fez um trem errado, ele geme, ele chora, e ele fala: você está errando, você está pecando, você está entristecendo o Senhor, mas Ele está aqui, e Ele fala: eu posso te ajudar a virar esse jogo, eu posso te ajudar a largar esse pecado, eu posso te ajudar a não manifestar essa obra da carne, eu posso te ajudar a fazer com que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja real na sua vida. É isso que o Espírito Santo tem o poder de fazer em nós. Eu ia dar como exemplo o filme do Venom, só que o povo fica eles acham meio esquisito os exemplos que eu dou, então vou usar o sol, mais bonitinho. Imagina o sol e nós. Por que eu ia falar do Venom? Porque no Venom tem simbiose. Simbiose é um evento biológico no qual dois seres de espécies diferentes se unem e conseguem viver em harmonia para o benefício mútuo. Isso é a simbiose. Ô Breno, que isso? Eu não lembro de biologia. Eu vou dar um exemplo. Alga mais fungo dá líquen. É uma simbiose. Duas espécies diferentes, alga e fungo. Ele não cruza não, tá, gente? Só junta. Eles se juntam e aí ele forma o líquen, que é uma estrutura mais resistente, que vive em ambiente diferente, que consegue ter mais capacidade de sobreviver. Quando o Espírito Santo de Deus se liga ao nosso espírito, porque a palavra fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica o nosso espírito. E falando isso que eu disse agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é salvo? Quem aqui tem a certeza da salvação? Pode levantar a mão, quem tem? Aqui, a minha está levantada. Quem tem a certeza da salvação? Eu vejo dedinhos tímidos assim. Pode levantar, se você sentiu, levanta a mão, deixa eu ver de novo. Aqui, ô glória. Por que você sabe que você é salvo? Minha pegadinha. Foi batizado. Tá. Aceitou a Cristo. Tá. E vive de acordo com o que Ele ensina. Tá. Tem um tanto de gente que vive e não é salvo. Tem um tanto de gente que foi batizado e não é salvo. Por que você sabe que você é salvo? Vou continuar. Por causa do Espírito Santo. Essa está quase. Por que a gente sabe? Eu já falei, acabei de falar isso agora. Por que quando a gente é perguntado se é salvo, a gente levanta a mão e fala: eu sou salvo? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que a gente é salvo. É o Espírito. O seu? Não, é o de Deus. É Ele que interpreta isso. Porque se eu te falar: você já viu o seu nome escrito no livro da vida? Eu não vi. Não sei nem que nome que eu tenho lá. Você já viu alguém ver um anjo e te falou que você é salvo? Vem Jesus e fala que aqui é o seu nome, está na coxa, olha o seu nome aqui. Não. Então como que a gente sabe que é salvo? É por causa do Espírito Santo em nós, falando: você é salvo, você não pertence mais a isso que você está fazendo, você não pertence mais àquilo que você fazia, você não precisa mais viver escravizado pela ansiedade, pela depressão, pela dúvida, pelo medo. Você não precisa mais ser oprimido por falas de pessoas que disseram que você não valia nada, que você não ia dar em nada, que você não ia chegar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque isso não tem poder nenhum na sua vida. Mas uma coisa tem: o Espírito Santo. E Ele move de dentro para fora. Ele te move de dentro para fora. Ele não te melhora. Quando você pega um livro do Augusto Cury e lê, você fala: nossa,
Ai Jesus, ó, pode ter Jesus no meio, né? Ai Jesus, eu estou precisando. Isso é fora para dentro. Isso falha. Isso tem a ver com sua mente, tem a ver com algumas ideias. Mas o Espírito Santo, ele te transforma. É diferente você ser melhorado e você ser transformado. O melhoramento, uma hora você falha, uma hora você atravessa, uma hora você esquece e faz o que é contrário àquilo ali. Mas quando você é transformado, quando você é curado, quando você é restaurado, é muito mais difícil você repetir aquele erro, aquele pecado, aquela falha, porque você foi curado, você foi transformado. A vida de Deus agora vive naquele lugar ali, e não tem espaço para o pecado. A palavra de Deus fala em Coríntios: acaso não sabem que são o santuário do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? Eu não sei se vocês entendem a dimensão disso. Um estudioso aí de várias religiões, ele leu Buda, leu Krishna, leu Kardec, leu, sei lá, o hinduísmo, leu tudo, e leu a Bíblia, o Evangelho, e esse cara foi questionado, o que ele achava de mais fantástico no Evangelho. Aí o cara pensou, ele vai falar que é ressurreição, né, os milagres de Jesus, e andar sobre a água, e tal, e ele virou e falou assim: o que eu acho de mais incrível nisso, que eu não vi nenhuma outra religião ou filosofia, é que o Deus dessa religião, Ele habita o ser humano. Ele não exige sacrifícios, Ele não exige oferendas, Ele não é aquele Deus que está lá fora só para ser adorado, igual todas as religiões, todas as demais religiões. Os deuses só querem que seja prestado culto a eles, eles não estão nem aí para o povo. Eu não sei se vocês viram recentemente, rolou alguma coisa na Índia, eu não sei se foi por causa do Covid, o que foi, que o povo começou a quebrar todos os deuses que estavam nas casas deles. Eu não sei se vocês viram isso no jornal, passou, o povo jogando fora. Por quê? Porque eles cansados de dar oferenda e nada acontecia, nada mexia, nada mudava. Por quê? Porque o único Deus vivo que se revelou, Ele está aqui, é o Deus da Bíblia. Isso não é soberba nenhuma, isso é luz. Isso é luz para quem está perdido. Isso é luz para quem está esperando em Buda achar uma filosofia eterna. Isso é luz para quem está esperando em Kardec encontrar uma evolução humana. Isso é luz para quem está procurando aqueles milhares de deuses hindus, um para cada coisa, que lá você tem Deus para tudo. Você quer matar o cara, tem um Deus que é para isso também. Você quer roubar, tem um Deus que é para isso. Então assim, esse Deus se revelou para nós e falou: olha, eu vou habitar em você. Isso aqui cai toda hora, eu vou deixar fora. Esse Deus falou isso, e por meio do Espírito dele, Ele consegue nos potencializar. Só que a gente acha que entregar a vida para Deus é viver de restrição. Não é. Não é restringir nada. É usar da sua liberdade sem libertinagem. É usar da liberdade sem te prejudicar. É usar da liberdade sem te causar dano. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas livres, pessoas felizes. Eu tinha falado do sol, que eu não ia citar o Venom. Então imagina a sua relação com o Espírito Santo, a exposição ao sol. Eu creio que vocês sabem que muitas doenças são curadas pela simples exposição ao sol. Eu não sei se vocês sabem que o ânimo das pessoas muda quando elas passam mais tempo no sol. Você vê os presos, eles têm banho de sol. O sol é necessário. Eles não têm nada, mas eles têm um banho de sol. O sol é necessário para a vida. O planeta funciona, está funcionando por causa do sol. As plantas fazem fotossíntese por causa do sol.
cresce por causa do sol. Nós vivemos, a atmosfera nossa é possível por causa da distância do sol. É lógico, tem os gases, etc., mas o sol. Assim é o Espírito Santo sobre nós, dentro de nós. Quanto mais você se expõe ao Espírito Santo, mais você é restaurado, mais você é curado, mais você é esclarecido de dúvidas, maior é o seu potencial de vida, mais ânimo você tem. Mas da mesma forma, quando nós nos afastamos do sol, da luz de Cristo, e começamos a caminhar pela sombra, mais obra da carne aparece na sua vida. Mais limitações vão surgindo no seu caminhar. Mais frustrações vão tomando conta de você. Mais medos vão tomando conta da sua alma. Mais dúvida vai surgindo na sua cabeça. Por quê? Porque você começou a andar em treva. Você está no escuro. Você está longe da luz do Espírito. E longe da luz, o que resta é tatear e ver onde vai dar. Apaga tudo, por favor. Ainda tem luz. Mas se apagasse tudo e ficasse o breu, nem sair daqui, talvez sem dar uma tropeçada e um capote, você conseguia. Assim é a vida do cristão. Obrigado. Assim é a nossa vida quando está exposta ao Espírito e quando está longe do Espírito. Longe, você vai por rumo e na sorte. Perto, você vai guiado pelo poder do Espírito. Quanto mais você se afasta de Deus, mais próximo você fica da derrota, da tristeza, da raiva, da ira, da autodepreciação. Eu não valo nada, eu não sou ninguém, eu não mereço nem estar na igreja. E realmente a gente não merece se for por mérito, mas não é por mérito, é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor do Senhor que a gente está aqui hoje. Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a experimentar o que está sendo exposto pela treva. Lucas 13:3 diz assim: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos perecerão. Porque existe um jeito de andar na luz. Você não anda na luz de qualquer jeito. Se você vai entrar na presença do presidente da república, você não chega de qualquer jeito. Você não chega, e aí, Joe? Na hora você já toma um na orelha do segurança e já nem lembra mais o que você está fazendo lá. Então você não chega de qualquer jeito diante de Deus. Você não anda de qualquer jeito diante de Deus. Existe uma forma, existe um caminho, existe um formato que não é engessado, mas existem limites nos quais nós podemos caminhar. Lá em 2 Pedro 2:21 fala assim, isso é para nós, muito sério: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria se a gente não conhecesse, porque conhecendo e desviando, o julgamento é diferente, o nível do julgamento é diferente. Mas em Hebreus 10:39 está escrito o seguinte: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Posso ouvir um amém? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, glória a Deus. Esses somos nós, os que creem, os que firmam, os que permanecem, os que acreditam, os que têm fé, os que têm resiliência, os que têm perseverança para a conservação da alma.
na certeza de que um dia estaremos junto com Ele no céu. E nada do que a gente viveu, nada do que a gente sofreu talvez para caminhar no Evangelho, porque o Evangelho não é um oba-oba, não é uma festa constante, mas é uma alegria constante. Eu creio que Jesus não estava, na hora que ele estava lá carregando a cruz, todo lenhado, todo chicoteado, faltando pedaço, ele não subiu ali, não, mas dentro dele tinha alegria, porque ele sabia que ele estava cumprindo o propósito que o Senhor fez, e o Senhor planejou para ele, e foi firmado naquela aliança. Então, querido, jovem, você que está em casa também nos assistindo, a sua vida não vai ser uma caminhada numa festa sem fim, não, mas pode ter certeza, que no dia da necessidade, você pode se achegar ao trono de Deus, e Ele vai te ouvir, Ele vai te receber, e Ele vai agir com você com misericórdia, e a alegria de Deus é a nossa força. Então busque alegrar o coração de Deus com sua vida. Breno, como que eu faço isso, Breno? Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Breno, eu estou andando em treva, eu estou ficando com as meninas, e eu estou indo para boate, e eu estou usando droga, eu estou bebendo, eu estou longe, eu desviei da igreja, eu estou vendo o culto aqui na internet agora, esse negócio falou comigo, o que eu faço, Breno? Eu estou condenado? Não. Lá em Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32, nós lemos o seguinte: Jesus falou: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim aqui curar o que já está curado. Não tem como curar o que já está curado. Não tem como ensinar para quem já sabe tudo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Porque o justo, vou chamar, o cara já é justão, é o bom, para que eu vou chamar ele? Se eu chamar ele, ele vai falar, para quê? É aquela pessoa que você chega na igreja para exortar em amor, falou, querido, isso que você está fazendo, aí o cara fala, não, mas a Bíblia me fala isso e isso, e o povo acha na Bíblia, quando quer motivo para pecar. Quando o povo quer, o povo usa a Bíblia para pecar. Isso é uma treva, é quando o ser humano já está afundado na treva. O cara pegar, é o diabo tentando Jesus no deserto. Mas não está escrito, Jesus, que se você pular, o Pai vai mandar os anjos para te segurar? Jesus falou, tá, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Se você for confrontado com palavra, porque, gente, a cada dia que passa, a apostasia está maior dentro da igreja, a hipocrisia está maior dentro da igreja. Breno, o que está acontecendo? Fica tranquilo, está tudo na Bíblia. A Bíblia falou que o negócio vai ficar esquisito. E é por isso que a gente tem que aprender o básico, tem que aprender o alicerce, tem que aprender isso. Olha, o Espírito Santo está aqui, e Ele quer mover seu interior, não importa que tipo de buraco ou chiqueiro você foi parar. Ele te ama, Ele quer te resgatar, Ele quer te restaurar. Jesus não é o sol, o Espírito Santo não é o sol que vai vir te queimar, não. Ele vai vir para te trazer vida, Ele vai vir para te aquecer, para aquecer sua alma, seu coração, sua mente. Ele não é aquele que vai te dar a banda e acabar de te empurrar para o buraco. Ele é aquele que vai te estender a mão e falar, filho, eu estou aqui, vem comigo, que eu quero transformar a sua vida. É isso que é o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi, e talvez até pareça, que Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é quem? A mãe. Porque o agir do Espírito Santo é coisa de mãe, que é de dar carinho, conforto, consolo, afeto, esperança, incentivo, amor. Fala que não é a cara de mãe. Mas aí eu falei com vocês que tem um jeito de sair dessa vida. Só que Pedro,
ele falou 3 coisas enquanto ele estava falando aqui, em Atos dos Apóstolos. Ele fala assim, a primeira: arrependam-se. Não tem como ser restaurado, não tem como ser habitação do Espírito, se você não conhece e não expressa o arrependimento. Existe uma diferença muito grande, gente, entre arrependimento e remorso. O remorso, geralmente é quando te pega no pulo. É aquele pecado descoberto. O cara pegou no pulo, o cara, nossa, agora fedeu. Aí o cara tem remorso, porque o cara tem medo da punição, aquele trem, o que vai dar. Judas sentiu remorso ao entregar Jesus. Por isso que ele pegou as 30 moedas e se enforcou. Ele não se arrependeu, ele teve remorso. O remorso leva à morte. Remorso vai te conduzir à morte. O arrependimento te conduz à vida. Remorso, morte. Arrependimento, vida. Então, Pedro virou para os caras e fala: arrependam-se. Arrepender é lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada. O arrependimento dói, você chora, você entristece, fala: meu Deus, por que eu fiz isso com o Senhor? Por que eu fiz isso com o meu amigo? Por que eu falei isso de fulano? Eu tenho que chegar em fulano e falar: me perdoa, eu agi mal. No arrependimento isso acontece. No remorso você faz: errei, aí desce para lá, eu para cá, errei, nem aí, faz diferença para mim. Mas o arrependimento clama por transformação, por reconciliação. E a primeira reconciliação que acontece quando você se arrepende é entre você e Deus. Porque quando você se arrepende sinceramente, entrega para Ele isso: a Deus me perdoa, Ele não vai ficar assim: mas já é a 3ª vez que você fez isso. Eu vou pensar, amanhã eu te faço, eu vou te perdoar ou não. Se você morrer hoje já era, que eu estou pensando ainda. Não é assim que Deus faz. Quando Ele vê o seu coração arrependido, contrito, o Espírito Santo que está aqui dentro comunica: Pai, é verdade, Ele está arrependido, Ele está sofrendo, é verdade, e Deus te abraça e te recebe de volta. A segunda coisa que é necessária: sejam batizados. Quem aqui é batizado? Sem constrangimento, gente, não estou para constranger ninguém, quase todo mundo, glória a Deus. Quem não é batizado, a gente tem classe de batismo, classe de transferência. Façam, se envolvam, cumpram o chamado, cumpram o mandamento. E você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o simples fato de te enfiar na água e tirar de volta não muda a sua vida, não. Você cumpriu ali um mandamento. Quando você sai uma nova criatura, um filho de Deus. Só que o que vai provar se você realmente aceitou essa adoção que você recebeu de Deus ou não, é como você caminha depois daquilo. Porque quantas pessoas foram batizadas e hoje estão lá, voltou para Umbanda. Eu conheço gente que está no hall de membro de Lagoinha, mas está na Umbanda. Já foi. Aí você pergunta: mas por que você não se cadastrou aqui de membro? Não é porque eu gosto de receber as cartinhas do pastor Márcio. Cada um. Vai lendo as cartinhas do pastor Márcio, mas... Então arrependam-se. Segundo, sejam batizados. E para encerrar, saiam do meio da geração perversa. Essa talvez seja a parte mais complexa de se manter habitado, de manter o espírito aí ativo e falando, porque a gente tem um péssimo hábito de brasileiro, principalmente, querer ficar bem com todo mundo. Brasileiro tem esse trem, alemão não. Meu pai morou nos Estados Unidos há muito tempo. Meu pai foi dar uma ideia no vizinho brasileiro, todo cheio, solícito, tinha uma rachadura na pilastra do vizinho. Meu pai mexeu com o som lá, virou pro cara, chamou:
Amigão, tem uma rachadura que ali pode abalar a estrutura do seu imóvel. A primeira pergunta que o cara fez para ele: Rick, você paga minhas contas? Meu pai entendeu na hora, o resto vai ser só lenhada. Ele virou e falou assim: então você pode ficar tranquilo, com minha casa eu cuido. Meu pai foi numa boa vontade, construtor, foi dar uma ideia pro cara, foi ajudar, falou: olha, faz isso ali. O cara, a gente tinha que ser assim, frente às ofertas do mundo. Mas brasileiro é diplomático. Aqui, eu vou fazer uma festa, vai ter bebida, mas eu sei que você é crente, você não bebe, você quer ir. Mas todo mundo tá louco na festa, e só sei lá assim. Pô, tudo me é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É uma festa de família, não tem jeito de não estar? Ok, seja a luz de Deus ali. Minha família bebe de pai, então não bebe. Pô, eu amo minha família, então eu estou lá. Mas eu me envolvo com as práticas? Não. Por quê? Porque se é diferente, se é melhor que eles? Não. Porque o Espírito Santo comunicou em mim que eu não precisava daquilo para ter alegria. Eu não precisava de bebida para me divertir. Eu não preciso de um êxtase para ficar feliz. Eu não preciso de LSD para viajar. Eu viajo na presença de Deus, na glória dEle, na unção dEle, no mover dEle. A gente não precisa de subterfúgios para experimentar sentimentos bons. A gente só precisa do Espírito Santo. E por que eu falei isso tudo hoje? Porque no próximo culto eu vou falar o que o fruto desse Espírito faz em nós. Não são frutos do Espírito, viu gente? Muita gente fala frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Pensa numa mexerica. Mexerica é mais fácil, o fruto do Espírito é uma mexerica. Por que, Breno? Um gomo é amor, um gomo é bondade, um gomo é benignidade, um gomo é mansidão, um gomo é paz. Mas é um fruto. E entendam, é o fruto do Espírito, não é seu, não é meu. O fruto pertence ao Espírito. Ele não pertence a mim nem a você. Então eu e você não conseguimos produzir esse fruto. Quem produz em nós é o Espírito. Então o fruto da ideia de pertencimento é dele. Mas também pode ser expresso em nós. Por quê? Porque ele habita em nós. Se ele estiver só de fora, você ia tentar, deixa eu pegar um fruto, mas como ele está dentro, você vai falar assim: deixa eu dar um fruto, pluf. Deixa eu brotar outro fruto, pluf. Deixa eu amar aquela pessoa ali, pluf. Deixa eu ser bondoso com esse aqui, pluf. Deixa eu ter paz, Deus, eu tenho paz, pluf. O fruto brota de dentro de você, mas ele não é seu. Não se glorie do que não é seu. E saiba que você sozinho, melhorado, mudado, não é capaz de produzir esse fruto. Você só é capaz de produzir o fruto do Espírito quando você é habitado pelo Espírito. Coloque-se de pé, por favor, no seu lugar. Querido, é necessário, é essencial que a gente receba o perdão de Deus. O perdão de Deus para os nossos pecados faz com que o Espírito Santo se mova em nós com mais facilidade. Então, enquanto as meninas do louvor aqui vão estar entoando um cântico, eu gostaria que você trouxesse à memória alguma coisa que você não pediu perdão, alguma área da sua vida que o Espírito Santo ainda não conseguiu entrar, alguma área que ele ainda não nasceu em você, alguma área que você ainda não quis entregar para ele. Apresente isso diante dele agora, na certeza de que ele não vai te condenar. Ele vai pegar isso, esse fardo pesado, e falar: olha, me dá o seu fardo e toma o meu, que é leve e é suave. Faça isso nesse momento. Ore, igreja, ore.